Hoje é Aida Maciel, seja bem-vinda, a primeira-dama, não falei com Aida Maciel ainda. João Magalhães, acabei de conversar com ele. João Magalhães pode ser considerado vitalício também no jornal Dia News. Vamos começar aqui a nossa discussão de hoje, mostrando o seguinte: PT não deve disputar a presidência da Câmara e do Senado. Ontem nós tivemos uma entrevista do senador eleito, Wellington Dias. Rapaz, podiam ter pego uma fotozinha melhor do senador, viu? Isso aí melhorou. Isso aí melhorou, mas a primeira está um negócio. Então, o senador eleito Wellington Dias participou ontem do programa Roda Viva, da TV Cultura. Foi conversar sobre diversos assuntos relacionados não só à transição de governo, mas também relacionados ao futuro governo. De acordo com o senador, a ideia é defendida por Lula como forma de acelerar e fortalecer as alianças. Não é? Então, ele falou lá, disse muito claramente, que o governo vai ser o governo mais plural que Lula já teve. Não há como fugir disso, é uma frente ampla, não tem como... Não é? Você tem aí de Geraldo Alckmin, não é? A Boulos, né? A Boulos, a Pécio Arida, a Simone Tebet, entendeu? A Marina Silva. Então não tem, vai ser bem amplo, não é? Vai ser bem amplo. Então, diz também que não há como abrir mão dessas propostas iniciais do presidente eleito Lula, Bolsa Família, da manutenção, e que está havendo esse acordo, a tentativa de fechar esse acordo, não é, de manutenção desses gastos. Aí tem uma dúvida se esse acordo vai ser fechado apenas para o ano que vem, né, ou se ele vai ser fechado já prevendo os 4 anos de mandato do presidente eleito Lula. Eu discuti isso com o professor Ricardo Arraes, né? Tem aí uma corrente que defende que haja um investimento na inclusão das camadas mais pobres da população, porque aí você teria aquele ciclo, né, já conhecido, de pessoas que passam a consumir, o consumo aumenta, passa a gerar mais emprego, passa a gerar mais renda, gera mais divisa, o Estado arrecada mais, a economia cresce, e aí você tem naturalmente um equilíbrio do hoje denominado teto de gastos, não tanto pela limitação dos gastos, mas pelo aumento da receita em função da inclusão de novas pessoas na cadeia de consumo. E de que não haverá cheque em branco, ou seja, começando com a Aida, o senador eleito Wellington Dias colocou o que o presidente Lula pensa, não é? Não deixou de colocar, não deixou de ser incisivo na hora de não abrir mão das propostas, mas ao mesmo tempo também deixou claro que não vai haver nada que possa surpreender tanto a classe política, quanto o mercado, quanto a sociedade, né? Boa tarde a todos nesse feriado. Você também, Douglas, está muito elegante hoje, já que você faz sempre questão de falar da nossa elegância, né? Mas, voltando para esse assunto, que foi realmente o que mexeu ontem com o Twitter, com as redes sociais, e que deu mais audiência ainda àquele programa que já tem audiência. Aliás, só me permita, me parece assim, que acho que de peso, né? Depois da eleição, o Wellington foi o primeiro, né? Sim, que eu registre, sim. Né, João? Mas foi o primeiro. Sim, que eu registre. Então, assim, desse mundão que a frente ampla aí de grandes nomes, foi o Wellington Dias o primeiro a... Exato. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, que o Wellington Dias, eu vinha conversando isso com vocês nos bastidores, a gente já sabe do perfil dele, mas era um momento bem delicado, Roda Viva com os nossos colegas profissionais de peso, que nenhum deles, nem da CNN, nem do Piauí, nem da própria Globo, deixaram de dar um apertozinho nele, né? Ele mesmo disse no início da entrevista que ele ia ser aperreado, como a gente fala aqui no Nordeste. Então, assim, falar de teto de gastos, falar dos investimentos e falar também, principalmente, dessa votação, dessas opções em relação à manutenção dos R$600, promessa de dívida dos dois candidatos, foi sim para o Wellington Dias
uma fala, um discurso, continuidade, é claro, do presidente eleito, e que ele tem conhecimento de causa. Várias vezes ele citou o Piauí. Então, falar em transparência e, principalmente, Douglas, o que ficou bem claro ali é o que todo mundo quer, além da transparência e da manutenção desses compromissos, que se tenha responsabilidade fiscal. Então, isso ficou bem claro que todos os jornalistas preocupados em fazer perguntas centradas nesse sentido, e o entrevistado, o senador Wellington Dias, muito claramente, muito tranquilo, muito simplesmente falou diretamente da preocupação do presidente Lula em cumprir o que falou, do presidente eleito, de cumprir o que prometeu, mas com responsabilidade, né? E a grande preocupação, e várias vezes, hoje eu ouvi dizer, ele fugiu de resposta tal e tal. Não, em vários pontos ele sempre fez foi colocar a prioridade, né, Douglas e João e aqueles que nos assistem, que é a nossa situação atual, são as pessoas que passam fome, e que isso não é só discurso, não. Essas 3 refeições por dia têm que ser garantidas, e elas só poderão ser garantidas não só a partir dos R$600, mas de uma economia equilibrada, em que os recursos também possam ser mantidos, em que o presidente eleito, que já está indo para o exterior, traga não só do exterior, mas dentro do seu próprio governo, meios para que o Brasil cresça, para que a economia não seja prejudicada e que vá atingir diretamente o pobre. Porque a gente sabe, imposto alto, cobrança de imposto alto, inflação alta, ela gera o quê? Ela vai gerar prejuízo, e é sempre na camada mais baixa, né? A camada mais baixa, não, me desculpe, a camada que tem menos condições, mais vulnerável. Então, eu creio que, num todo, a entrevista foi uma entrevista que correu bem e que ele deu o recado. Eu acho até que é uma entrevista complexa, difícil, com temas complicados. Claro. Até porque não é alguém, por exemplo, cogita-se claramente o nome, né, de Wellington Dias, Ministério da Fazenda, não é isso? Cogita-se claramente isso. Ele falou sobre isso. Quer dizer, isso, vamos supor que ele já tivesse sido indicado, tivesse com 7 meses, 8 meses no caso. Aí não, era alguém que já tinha um conhecimento da realidade dos números. Não, ainda é uma transição, quer dizer, não se conhece toda a realidade. E ele disse que ele, acho que ele colocou bem, que é claro que ele sabe que o nome dele está na roda, que ele está sendo cogitado, mas no momento ele está na transição e o foco é o Senado. Outra discussão que se coloca, né, amigos, que se ele realmente é mais necessário no Senado para fortalecer ou no Ministério. No Ministério. João Magalhães, vamos para o âmbito local. Claro que o senador Wellington Dias também é do âmbito local, mas falando só dos assuntos nacionais, ainda se discute no âmbito da política estadual essa questão do PSDB em relação ao governador eleito Rafael Fonteles. Essa frase foi circulou muito hoje nas redes sociais, abre aspas, Rafael vai saber reconhecer nossa importância, fecha aspas, frase do deputado estadual Georgiano Neto. Não está tranquilo? O PSD espera mais do governador eleito, João? Olha, Douglas, todos os partidos, todos os deputados, é claro que eles sempre esperam mais em relação à sua participação, vamos dizer assim, a sua cota na estrutura administrativa do governo do Estado. Vou lembrar que Rafael Fonteles trouxe um modelo de gestão em que na nomeação ficou bastante claro, nós temos pelo menos 9 áreas muito estratégicas que ficaram no que a gente pode chamar de cota pessoal do governador eleito Rafael Fonteles. Consequentemente, o tamanho das pastas, né, que ficaram para serem divididas entre o grupo político, ele ficou menor, consequentemente, os partidos tiveram aí menos, vamos dizer, acesso a áreas centrais. Claro que há áreas estratégicas, como a saúde e a educação, que são pastas muito grandes. Dentro dessas secretarias, inclusive, há diretorias, há coordenadorias, supervisões, gerências, que são enormes e que podem ajudar aí a, de certa forma, contemplar ainda mais alguns partidos, alguns líderes que ficaram insatisfeitos. O PSD, é bom lembrar, ficou com a Secretaria de Transportes, que é uma área muito grande, é uma pasta que tem um orçamento muito bom. Simone Pereira, que é do MDB, mas que é do tem a alma do PSD, foi contemplada como um exercício do mandato, na Assembleia, mas
A dona Jussara já havia sido indicada como primeira suplente de Wellington Dias, que pode até assumir o Senado agora. Pode ser contemplada neste sentido também. Agora, é claro que o PSD avalia, e aí quando a gente fala de Georgiano Neto, a gente está falando de PSD, embora ele tenha sido eleito pelo MDB, a sua alma, obviamente, também é do PSD. Então, é claro que há dentro do partido um sentimento de que a sigla poderia ter alcançado mais espaços, e isso o governo do Estado, principalmente que a gente tem observado as conversas, é de que assim, não só de cargos é a única forma de contemplar aliados. Pelo contrário, na medida em que o governo for acontecendo e haverá ali, obviamente, recursos para a realização de obras, a execução de programas, enfim, de ações, é claro que os partidos que estão ali controlando aquelas áreas, eles podem ser mais beneficiados politicamente. Se o partido é aliado de um governo e o governo consegue executar um bom trabalho, é claro que cada sigla vai aumentando ali a sua presença e vai desenvolvendo ações que possam beneficiar a população, que no final das contas é o que todo partido precisa para, obviamente, se manter vivo nesse cenário político. Então, eu diria que não só o PSD, mas os outros partidos também se sentem, de certa forma, que deveriam ser contemplados com mais áreas. E a gente sabe que está parecido, sabe com o quê, João? Sim. Está parecido com o orçamento, né? Quando puder, quer um pouquinho mais. Claro, né? É natural, faz parte do jogo. Inclusive, essas reivindicações são essenciais para quem está de olho já em outros postos. Por exemplo, a gente tem não só a formação do secretariado, mas uma eleição para presidente da Assembleia Legislativa. Se um partido não se sente bem contemplado na divisão de áreas, na divisão de pastas do governo do Estado, ele pode utilizar esse argumento para reivindicar mais espaços numa Assembleia Legislativa, no controle da Assembleia Legislativa. Na verdade, resumindo, me perdoe só a interferência, mas na verdade é o seguinte, você precisa entender assim, o PT é um partido grande, né? É um partido grande, do estado do Piauí, não é? Quer dizer, mas são vários líderes, não é? São vários nomes, digamos, várias cabeças do PT. Sim. O MDB da mesma forma, não é isso? O MDB, eu estou falando das forças dos partidos que estão na base de Rafael Fonteles. O Solidariedade tem um deputado estadual, o deputado Evaldo Gomes. O PSD é muito grande, realmente. O PSD tem mais de 50 prefeituras, né? Sim. Mais de 50 prefeituras. E aí vamos contar os vice-prefeitos, os vereadores, os suplentes, líderes políticos. Aí você tem apenas de expressão, de grande expressão, 2 nomes no PSD. O deputado federal Júlio César, o mais votado, e o deputado estadual Georgiano Neto, o mais votado, que ainda tem essas 2 variantes, né? Sim. Os 2 são os mais votados, para federal e estadual. Então, parece que o partido, pelo menos eu imagino assim, não sei se... O partido, ele fica, tanto o Georgiano quanto o Júlio César, imagina assim, não, acho que os governos olham para a gente e enxergam 2 nomes apenas, né, mas não enxergam o capital eleitoral, João. Exatamente, até porque é um grupo aí por baixo de 130 mil votos, né? Se a gente for observar a eleição de Georgiano Neto, somando com a votação de Simone, ela fica nessa casa, acima, inclusive, dos 130 mil votos. Então, é um grupo político expressivo, como você disse, é um grupo político, inclusive, que tem presença em todo o estado, porque tem prefeituras no norte, no sul, vários pontos. Enfim, é de fato um grupo político que a gente não pode observar apenas como um partido com pai e filho. Pelo contrário, é de fato um grupo político, e esse grupo político precisa ser contemplado, né? E aí entra aí um assunto que não só o PSD, mas todos os deputados até o momento continuam tentando articular, ver, né, fechar as contas de como vão contemplar todo aquele grupo político que o apoiou, de prefeitos, de líderes do interior, com a estrutura que nesse momento estão recebendo pelas indicações do governo do estado. Olha, vamos colocar aí amanhã, às 6 horas, coloca na tela aí, Rafael, o Comando Geral amanhã, às 6 horas, começa às 6 horas, na FM o Dia, 6 horas. A EDES vai estar lá, o COD vai estar lá, a partir das 6 horas da manhã. E a partir das 7, você acompanha o Comando Geral ao vivo, tanto na rádio quanto na O Dia TV. Muito obrigado pela audiência, João Magalhães, obrigado pela companhia do feriado. Aida Marcel, obrigado pela companhia do feriado. Obrigado a você. E obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse feriado. Mas amanhã, na quarta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser, a partir da 1 da tarde aqui pela O Dia TV. Um ótimo fim de feriado e até quarta.